A partir de agora eu vou trabalhar a respeito do texto GV com vocês, porque a gente foi pego de surpresa aí, né? À medida que essa banca era a VUNESP, até então trabalhávamos no mesmo sentido de um texto FAMERP, de um texto UNESP, de um texto Unifesp, mas faltando pouquíssimo tempo para as provas acontecerem, a gente descobriu que a GV tinha assumido para si essa responsabilidade e diante disso a gente ficou bem no escuro sem saber o que esperar, né? Vou falar um pouquinho sobre mim para dar uma credibilidade a respeito disso. Eu tirei máxima em todos os textos da VUNESP que eu me propus a fazer. E eu fiz 3 anos de cursinho antes de ser aprovada aqui na FAMEMA. Cheguei a cursar 15 dias de medicina na estadual de Minas Gerais, a UENG. Acabei desistindo, voltei para o cursinho. Fiz poliedro, alguns de vocês talvez conheçam, outros nem tanto. E essa minha jornada me deu uma certa propriedade para falar sobre o que eu tô falando, porque foram ao todo 28 vestibulares até eu conseguir a minha aprovação aqui em Marília. Bom, a prova de redação de uma faculdade pública, principalmente de ensino, ela tem sobretudo o objetivo de conhecer quem é você como estudante. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas num texto, numa prova objetiva de múltipla escolha, não tem como a gente saber qual é a sua identidade quanto criatura pensante, quanto alguém que participa de uma sociedade, que sente os problemas que acontecem nela e que se propõe eventualmente a resolver alguns desses problemas, ou então a refletir sobre os impactos dele na sua sociedade como um todo. A redação, portanto, é o espaço do vestibular, é o espaço da prova no qual você vai ter a chance de se mostrar para a banca, se mostrar para o seu corretor, mostrar o repertório que você tem, o conhecimento de mundo que você construiu e a forma como você consegue organizar essas informações de um jeito sensato, de um jeito coerente, de um jeito que demonstre o quão você é um ser sensível na sua sociedade, o quanto você é um ser crítico na sua sociedade. Isso explica o porquê de as nossas frases temáticas, tanto nos textos Enem, quanto nos textos Unesp, quanto na própria prova nova da GV, terem sempre essa roupagem de um problema social que acontece na nossa sociedade, que tem algum tipo de impacto sobre ela. Se vocês pararem bem para pensar, são problemas que podem não afetar uma camada mais privilegiada, pode não afetar uma elite da população, mas afetando os desprivilegiados e prejudicando a qualidade de vida de uma parcela da população qualquer, o impacto disso se estende para os privilegiados também. Então, simultaneamente, ainda que esses problemas temáticos que aparecem aí nessas provas públicas que a gente tem, mesmo que eles não afetem diretamente a elite da população brasileira, a forma como eles se resolveriam, a forma como ele se manifesta na nossa sociedade a prejudica como um todo. É por isso, então, que eu vou bater muito com vocês na tecla a respeito da tese. Essa palavra vai se repetir em basicamente todos os nossos encontros e vocês vão entender a dimensão dela à medida que vocês forem fazendo os textos dissertativo, argumentativo, não propositivos de vocês. Embora a tese também apareça, principalmente, inclusive apareça, nos textos dissertativo, argumentativos, propositivos. Antes de esmiuçar esse significado da tese, então, eu preciso falar para vocês que a dissertação é um gênero textual que se caracteriza por apresentar, analisar e explicar algum tipo de assunto. Ela propõe ali a discussão de um tema a partir de uma análise, de um questionamento de elementos de um todo. Isso está descrito aqui no nosso material e a interpretação que eu quero que vocês façam disso, por exemplo, se a gente tem ali no texto Enem uma frase temática que fale a respeito da formação de professores no Brasil, a gente tem que olhar todas as perspectivas pelas quais esse assunto se manifesta na nossa sociedade. Há desafios para a formação de professores no Brasil? Quais desafios são esses? Como a gente pode encontrar provas de que esses desafios acontecem? Histórica, filosófica ou sociologicamente, existe alguma prova concreta de que esse desafio se manifesta e interfere na nossa sociedade? Dentro da proposta de intervenção, em cima da nossa tese, a gente precisa fornecer ferramentas para solucionar esse problema atualmente, a fim de que o efeito dele seja positivo para a nossa sociedade como um todo.
a diferença entre o texto dissertativo e argumentativo do Enem e o texto dissertativo e argumentativo da FAMEMA, que agora é GV, mas enfim, a gente vai chamar dessa forma, da FAMEMA, da FAMERP, da Unifesp, da Unesp, é simplesmente a conclusão. Dentro da conclusão da FAMEMA, da FAMERP, da Unifesp, a gente vai fazer uma reflexão a respeito de tudo que foi pontuado anteriormente, numa tentativa de resgatar o nosso repertório, que com certeza deve ser usado de forma produtiva, de forma edificante para o seu texto, numa tentativa de demonstrar os elementos coesivos que permitiriam que o seu texto fosse completamente entendido simplesmente a partir da conclusão e, ao mesmo tempo, numa tentativa de reforçar a sua tese, a sua opinião, a sua posição quanto criatura pensante a respeito daquilo e quanto criatura que sente como aquele problema afeta a sua sociedade, afeta a vida, afeta a comunidade na qual você está inserido. Essa dissertação argumentativa da VUNESP, que agora a GV remodelou, né? A gente com certeza vai falar sobre isso, esse é o objetivo do nosso curso, aliás, mas a GV tomou ali a liberdade de remodelar o padrão da dissertação argumentativa, que até então a VUNESP trazia para a FAMEMA, mas basicamente a gente tem que encarar os textos Enem, os textos VUNESP barra GV, como esses dois universos, que ao mesmo tempo em que são distintos do ponto de vista uso de repertório e proposta de intervenção, tem como a grande intersecção a necessidade, a obrigatoriedade de uma tese. Costumo dar um exemplo para vocês que às vezes parece até um pouco infantil, parece um pouco bobo assim. Mas suponhamos que você esteja num almoço de família e sem que ninguém tenha ofendido, ou tenha questionado, ou tenha pontuado qualquer comentário a respeito do seu artista favorito, você se levanta, bota o dedo na cara do seu tio e defende esse artista e fala que ele quem lutou o estádio tal, no show tal, que foi o público recorde do Lollapalooza 2022, enfim. Vocês perceberam a incoerência da situação? É um pouco desconfortável comentar sobre isso, que uma pessoa se levantou para brigar sobre um motivo que nunca aconteceu. Com esse exemplo, que novamente eu sei que é bobo, mas é bastante palpável, eu consigo fazer com que vocês comecem a entender a importância da tese. A tese é a sua posição com relação àquela frase temática. A tese é a forma como você se insere naquela discussão, naquela reflexão, é o lado que você assume frente a uma problemática que, sem dúvidas, afeta socialmente a sua comunidade. Se você não tem tese, você não tem opinião. E se você não tem opinião, qualquer discussão, qualquer argumentação que você tente começar a partir disso é uma grande perda de tempo. É desnecessário você se defender, é desnecessário você propor qualquer coisa, sendo que não houve um gatilho disparador daquilo. O assunto sequer existia e você se revelou e começou a propor coisas sobre ele. Vocês estão percebendo? Não sei se eu estou conseguindo me fazer clara, mas o que eu quero dizer é que a tese é a parte principal do seu texto, é a parte indispensável do seu texto dissertativo, argumentativo, porque sem ela, todos os seus parágrafos consecutivos, todos os seus parágrafos seguintes são absolutamente desnecessários. Se não existe uma tese, se não existe uma opinião, em torno do que você está se defendendo? Se ninguém te atacou, se ninguém te cutucou ali naquela ferida, então por que você se levantou para botar o dedo na cara de alguém? Com essa bobagem, eu quero que vocês comecem a assimilar que a tese, portanto, é o alicerce do seu texto. É em cima dela que os parágrafos de desenvolvimento são construídos. É em função dela que todo o repertório, as provas concretas, as ferramentas de coesão e coerência vão ser exploradas, vão ser expostas justamente a fim de trazer essa opinião o tempo todo, de marcar a sua autoridade no texto o tempo todo e não necessariamente de convencer o corretor a respeito do que você está pensando, mas sim de mostrar para ele que, embora ele não concorde com você, ainda assim ele não tem condições de te refutar. Essa é a missão que você deve levar para o seu texto. Não pense você, é bem conspiratório, inclusive, meio persecutório, na verdade,
Você pensar que, eu não fui bem no texto Enem do ano passado, eu não fui bem no texto da Unesp do ano passado, porque o corretor não gostou do que eu escrevi. Pode tirar isso da sua cabeça, o corretor com certeza não vai te penalizar na correção do seu texto, porque ele discorda do que você pontuou, da forma como você defendeu as suas ideias. Mas sim porque ele não conseguiu encontrar no seu texto as ferramentas necessárias e exigidas para sustentar a sua opinião, para sustentar aquilo que você está tentando mostrar que é o que você acredita. Então não pense você que qualquer penalidade que você sofrer na sua grade de correção vai ser por uma discordância de ideias, mas sim porque, concordando ou não com o que você falou, ele não conseguiu encontrar no seu texto as ferramentas necessárias para validar a sua escrita, para validar a forma como você estava defendendo a sua opinião. Então, assimile essa missão, a sua função dentro de um texto dissertativo argumentativo, propositivo, a sua função dentro do universo da redação do vestibular. Quando a gente não está falando daqueles gêneros muito diferentes, que são carta, propaganda, qualquer coisa nesse sentido, né? Salvo essas exceções, em se tratando de um texto dissertativo e argumentativo, a sua missão é não necessariamente fazer com que o corretor concorde com você, concorde com o que você está explorando, mas sim que ele não consiga encontrar qualquer fragilidade dentro das suas ferramentas argumentativas a ponto de pensar, discordo dessa pessoa, mas não sou capaz de refutá-la, certo? Então, gente, é, existe essa reflexão a respeito, nossa, tudo bem, entendi que eu não preciso fazer com que concordem comigo, eu não preciso necessariamente convencer ninguém a se alinhar ao meu ponto de vista, mas eu preciso ter ferramentas fortes, eu preciso ter ferramentas robustas para expor a minha opinião e o porquê de pensar essa opinião. Então, a gente se pergunta que tipo de estratégia que eu uso para isso? Eu já entendi que vão me trazer um problema, que afeta a minha sociedade de alguma forma, que eu tenho que demonstrar como que eu percebo esse problema acontecendo, que eu enxergo os impactos dele nas diferentes minorias sociais, por exemplo, que são atingidas pelos estilhaços dessas explosões sociais. Mas como que eu faço isso? Quais são as ferramentas necessárias para eu deixar isso evidente no meu texto e quais são as estratégias que eu devo evitar se eu não quiser ser penalizado, se eu não quiser abrir precedentes para que esse corretor me refute no meu ponto de vista e me refute na minha construção textual. Bom, isso é o que a gente vai trabalhar ao longo do curso como um todo. Eu não vou falar para vocês, gente, que eu vou ensinar gênero. Eu não sou uma professora de redação que ensina gênero textual. Isso pode parecer frustrante a princípio, porque vocês têm uma expectativa a respeito de, porque eu vou te ensinar os gêneros. Atualmente, são documentados, só no Brasil, mais de 5.000 gêneros textuais. Que eu saiba, o ano tem 365 dias, salvo os anos bissextos. Ainda assim, eu não teria a oportunidade de trabalhar 5.000 gêneros textuais com vocês. Então, eu não vou falar para vocês que eu vou ensinar gênero, mas eu vou falar para vocês que eu vou ensinar argumentação, que eu vou ensinar vocês como as ferramentas por meio das quais eu, nos meus textos VUNESP, consegui trazer essa argumentação, consegui demonstrar para o meu corretor o porquê de eu pensar como eu penso, consegui me apropriar de um repertório produtivo para ancorar toda essa discussão e conseguir fazer da minha conclusão, por exemplo, que é uma parte na qual muitos de vocês têm dificuldade, como eu consegui fazer da minha conclusão um espaço útil para que toda a minha linha de pensamento fosse entendida de maneira lógica, de maneira fluida, de maneira sintetizada, certo? Bom, dentro desse material aqui, eu achei importante trabalhar, eu trouxe textos meus, tá? Então eu já antecipo isso para vocês. Esse texto, por exemplo, cujo primeiro parágrafo está exposto aqui, foi o texto que eu escrevi na prova da Unifesp de 2018 e esse texto recebeu nota máxima pela grade da Unifesp. A nota máxima da Unifesp é 50. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de prestar a prova da Unifesp, se vocês entraram em contato com essa banca de avaliação,
Mas eu já me sinto na liberdade de falar para vocês que é uma das bancas mais rigorosas dentro da banca Vunesp. Por quê? Essa é a parte meio chata da nossa conversa, assim, que eu vou parecer professora de cursinho falando. E que eu odiava quando os meus professores de cursinho traziam, assim, para o meu cotidiano. Mas eu me sinto na obrigação de falar para vocês, gente, que anualmente, infelizmente, muitas das pessoas não passam no vestibular. E por que muitas das pessoas não passam no vestibular? Porque o corretor não gostou do texto dela? Porque o corretor não gostou da opinião dela? Porque o corretor achou que a letra cursiva dela é feia e, portanto, decidiu tirar um ponto dela? Não, não é por isso que as pessoas não passam no vestibular. As pessoas não passam no vestibular porque o sistema seletivo do nosso país não foi feito, não foi planejado para que todas as pessoas passassem no vestibular. Se vocês pararem para pensar, a gente tem uma quantidade colossal de candidatos anualmente na prova do Enem, que é o maior vestibular do país. São aproximadamente 5 milhões de pessoas prestando essa prova. Eu acho que todos vocês vão concordar comigo, sem nem precisar consultar estatisticamente essa informação, mas me parece que não há 5 milhões de vagas para estudantes brasileiros acessarem o ensino superior. E aí, eu já vou começar, inclusive, a introduzir a minha criticidade nas aulas, porque o meu plano com vocês, gente, é trabalhar. Evidentemente, a gente vai trabalhar muito a estrutura, até porque com essa nova roupagem da FAMEMA, que foi assumida pela GV, a gente teve uma interferência nessa estrutura. O texto da GV foi reformulado com relação ao texto da FAMEMA, então a gente precisa entender estruturalmente falando como atingir as expectativas da GV. Mas uma coisa que eu com certeza posso dizer para vocês que se manteve da VUNESP para a GV foi o grau de criticidade exigido nos seus textos. Qualquer texto que tenha senso comum, qualquer texto que seja frágil do ponto de vista conteudístico dos argumentos, é um texto que não vai conseguir brilhar os olhos do corretor. E por quê? Voltando à nossa discussão anterior. Porque a prova de redação é o espaço de desempate do texto. Quando eu entrei na FAMEMA, por exemplo, eu precisei acertar 39 das 40 questões da prova objetiva. Mas as questões objetivas da minha prova eram as mesmas questões objetivas da prova de todas as outras pessoas que estavam no dia do vestibular concorrendo comigo. O que me diferenciava dessas pessoas? As questões dissertativas de biologia, química, tinham as mesmas respostas no gabarito. Então, não tinha como eu me destacar numa questão de biologia, porque o conteúdo dela, biologicamente falando, era exatamente o mesmo conteúdo do meu colega que também acertou aquela questão. Mas como eu comecei a aula com vocês, né, eu trouxe esse assunto logo no início, a dissertação, a prova de redação era o espaço no qual eu ia mostrar o que eu tinha de diferente. Bem ou mal, por mais apelativo que isso pareça, gente, a prova de redação é um espaço de desempate, porque a prova de redação é o único momento do seu vestibular no qual é possível demonstrar a sua criticidade, o seu senso cidadão. E por que eu falo de senso cidadão? Porque eu estou falando de uma instituição pública de ensino. Eu estou falando de uma, né, quando a gente está falando das provas das instituições de ensino superior públicas aqui do estado de São Paulo, eu estou falando de instituições que utilizam o fomento público, o financiamento via tributo, via imposto do consumidor brasileiro, para sustentar a formação desses cientistas. No meu primeiro dia de aula aqui na FAMEMA, lá em 2019, houve uma cerimônia para receber a gente na faculdade. E o orador dessa cerimônia, ele nos avisou no meio da solenidade que o estado de São Paulo estava investindo 750 mil reais na minha formação como médica. A única possibilidade que eu tenho de ser médico um dia, que eu tinha de ser médico um dia, era estudar numa faculdade pública, numa instituição pública de ensino, porque eu sou filha de professora, meu pai é falecido, eu não tenho condições de pagar uma mensalidade para ingressar no ensino superior. Porque o ensino da medicina no nosso país, assim como de várias outras áreas, né, ele foi extremamente elitizado e se transformou num sonho de consumo que nunca vai se concretizar para quem não nasceu privilegiado. Então, se o estado de São Paulo está investindo 750 mil reais na formação de cada uma das 80 pessoas da minha turma, por exemplo,
Me parece plausível que o Estado de São Paulo queira garantir, queira se assegurar de todas as formas possíveis que esses 80 estudantes merecem um investimento de R$ 750.000, porque serão capazes de devolver para a sociedade que os manteve lá dentro todos os benefícios dos quais eles usufruíram durante esses 6 anos de graduação. A minha faculdade, por exemplo, tem um complexo hospitalar que atende exclusivamente pacientes vindos do SUS. E o SUS é a ferramenta pela qual, no artigo 196 da nossa Constituição, a gente consegue assegurar o acesso do cidadão brasileiro à saúde pública de qualidade, pelo menos em teoria. Então, gente, o estado de São Paulo, ou qualquer estado, né? Muitos de vocês prestam as provas aqui do Sul, é que eu sou mineira, eu moro perto da divisa com o Ribeirão, por exemplo, do estado de São Paulo, mas mais próxima de Ribeirão. Então, a minha formação durante o ensino médio em si foi muito voltada para as provas aqui do estado de São Paulo, né? Eu nunca cheguei a fazer efetivamente um vestibular da região sul, nunca prestei o EL, nunca prestei o EM, mas alguns de vocês prestam. Mas enfim, em linhas gerais, principalmente quando a gente está falando de faculdade pública, de universidade pública, a gente está falando de instituições que estão investindo o tributo, estão investindo a contribuição dos brasileiros na formação de cientistas que devem atuar no sentido de solucionar os problemas da sociedade brasileira. Com todo respeito, a FAMEMA, o objetivo da FAMEMA não é me formar médica para eu atender no Einstein. Essa é uma das minhas ambições. Mas o objetivo da FAMEMA é me formar médica para que eu possa atender qualquer pessoa que vier a mim por meio do Sistema Único de Saúde. As universidades públicas de ensino brasileiras querem, sobretudo, selecionar cientistas para o Brasil. E num contexto no qual a gente vive uma profunda fuga de cérebros porque o nosso país não investe em ciência, porque o nosso país não se importa com ciência do ponto de vista financeiro mesmo falando. E porque a ciência muda situações de exploração que são convenientes para alguém. Gente, eu vou abrir um parêntese aqui. Meu objetivo não é politizar ninguém, porque embora eu seja uma pessoa politizada, eu não sou professora de ciências políticas. Cada um aqui tem o seu conceito, os seus conceitos, os seus valores e a forma como enxerga o mundo, mas então eu quero pedir para que vocês não entendam essas minhas percepções e essas minhas falas quanto tentativas de ensino político, mas sim quanto criticidade. Seja a sua opinião política qual for, seja o seu alinhamento político qual for, uma coisa com a qual você precisa concordar, porque não tem como discordar disso, porque os fatos nos levam a perceber isso na nossa sociedade, independentemente de quem seja o seu candidato, de qual seja a sua crença, o seu alinhamento político o Brasil é um país que não investe em ciência. Isso ficou escancarado para nós quando estourou a pandemia e do nada a gente precisou se virar e tirar dinheiro de onde não tinha para comprar equipamentos do exterior. Porque, embora nós tenhamos uma potência em faculdades públicas, em universidades públicas de ensino, a gente não tem fomento financeiro suficiente para a nossa ciência ser capaz de produzir tudo que ela poderia, tudo que a gente precisa. Por isso que a gente precisa ficar comprando ciência do exterior. E muitas vezes, dolorosamente admito, a gente compra ciência do exterior de um cientista brasileiro. Porque os nossos cientistas estão indo para lá para fazer o que a gente consome aqui. Então, voltando, essa criticidade, gente, ela precisa gritar no texto de vocês o tempo todo. Vocês precisam o tempo todo, diante de qualquer frase temática, dar um passo para trás para olhar isso pela perspectiva social. Por exemplo, teve uma prova da Unifesp cuja frase temática foi sobre o uso de vestimentas religiosas no esporte. Foi se entre a legitimação da opressão e a liberdade de manifestação religiosa. Bom, eu não sou manifestante de nenhuma religião minoritária no nosso país, né? Eu não manifesto nenhuma religião de matriz africana ou de matriz muçulmana, por exemplo. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, mas ela nunca foi uma crença que sofreu ataques, ela nunca foi uma crença que sofreu nítidos tipos de preconceito. Então, bem ou mal, eu posso te falar muito pouco sobre como é ser oprimida dentro da minha crença, porque nunca violaram a minha liberdade religiosa. Mas fizeram isso com uma menina de 13 anos, lá no Ceará, em 2014.
Essa menina foi agredida dentro da sala de aula porque ela estava vestida de acordo com a sua fé, que é de uma matriz africana. Uma menina de 13 anos foi agredida dentro do ambiente escolar porque ela manifestava uma religião diferente da religião da maioria. E aí, se eu, por exemplo, no contexto de prova, pensar, bom, eu não sei argumentar sobre esse texto porque eu nunca passei por esse tipo de preconceito, além disso demonstrar uma fragilidade social muito grande, porque mostra a sua alienação a respeito de problemas que as outras pessoas da sua comunidade estão vivendo, isso dá margens para o corretor pensar que você não conhece o país no qual você está inserido. Porque o país no qual você está inserido é um país extremamente preconceituoso. É um país que sustenta uma perseguição a todo e qualquer tipo de minoria social. Então, a sua função, ainda que nunca tenha passado por esse tipo de situação exposta, explorada na frase temática, é tentar enxergar como isso prejudica a sua sociedade como um todo. Ora, nós estamos num país com um número absurdo dentro da nossa população absoluta de uma população feminina. Progressivamente, as mulheres tomam conta do mercado de trabalho, se emancipam no sentido de se sustentar financeiramente, de cuidar das suas famílias, das suas profissões, enfim, de vencer nesse sentido da palavra. E uma mulher, uma menina, né, de 13 anos, foi agredida dentro da sua escola. Essa menina que foi agredida dentro da sua escola, muito provavelmente perdeu todo e qualquer deslumbre que ela tinha por frequentar as suas aulas. Essa menina provavelmente se sente insegura, se sente vulnerável, se sente perseguida e se sente descrente de que aquele ambiente pode dar para ela qualquer tipo de segurança ou pode significar a realização de um sonho. Provavelmente essa menina vai perder o interesse por continuar estudando e talvez ela desista de uma ambição profissional que poderia levá-la a uma posição relevante dentro do mercado de trabalho, uma posição de produção de ciência dentro do mercado de trabalho. Então, talvez esse caso muito particular de agressão a uma menina cuja religião era de matriz africana lá no nordeste do nosso país, impediu que em algum momento da nossa história nós tivéssemos uma cientista robusta, respeitada e competente aqui dentro do nosso cenário de produção de ciência nacional. E isso te afeta, ainda que não tenha sido você o agredido, ainda que não tenha sido você quem sofreu esse preconceito. Então, quando eu falo para a gente dar 2 passos para trás e analisar as problemáticas por essas perspectivas, eu falo para você se despir dos seus privilégios, dos seus preconceitos e das suas crenças até agora e tentar entender que as frases temáticas da VUNESP sempre trarão pautas sociais que consequentemente trazem algum prejuízo para a nossa sociedade. Esse texto que eu vou analisar com vocês, que foi o texto que eu escrevi para a prova da Unifesp de 2018, era sobre legalização da eutanásia. Eu nunca passei por isso na minha família, eu nunca precisei ver um familiar meu internado por muito tempo numa situação de sofrimento, querendo morrer. Assim como eu também nunca passei por uma situação de um familiar meu ou de alguma pessoa que eu amo e com quem eu me importo precisar de atendimento médico e não conseguir porque não havia leitos disponíveis e talvez em um desses leitos, um dos internados não gostaria de continuar vivo. Mas mesmo assim, eu, quanto partidária da Constituição Federal de 1988, que sei que o nosso país traz quanto direitos inalienáveis a dignidade humana, o direito à vida, o direito à saúde pública de qualidade, por exemplo, eu tenho o dever de dar 2 passos para trás e tentar enxergar essa situação de legalização ou não da eutanásia, por exemplo, quanto uma ferramenta, quanto uma situação que tem impacto social estendido a todo o nosso território. E eu preciso mostrar isso argumentativamente no meu texto, porque, de novo, as universidades públicas de ensino querem encontrar cientistas. E não pense você que dentro das universidades públicas, hoje em dia, cada estudante, cada pessoa segue uma linha de pensamento para resolver lá à frente um problema específico da nossa sociedade. As pessoas que fazem direito e se especializam em direito trabalhista, por exemplo, elas sabem, são especialistas, como eu disse, em direito trabalhista, mas antes disso, sabem
manejar, sabem lidar com situações que afetam os direitos de outras esferas da vida do cidadão brasileiro. A mesma coisa um cirurgião. Um cirurgião geral, ele consegue lidar com o procedimento cirúrgico, ele consegue conduzir uma cirurgia, mas antes de ser cirurgião, esse cara é médico. E se ele é médico, ele precisa saber resolver, por exemplo, a sua virose, que não é um caso cirúrgico, mas é um caso que demanda uma postura clínica. Com isso tudo, eu quis dizer basicamente que vocês precisam, nesse momento, nesse contexto, nesse tipo de prova, demonstrar para o corretor a sua criticidade e a forma como você enxerga os impactos que esse problema temático causam na sua sociedade, ainda que você não seja prejudicado por ele. Ainda que você não seja é, nitidamente o primeiro afetado por essa situação discutida na frase temática, você é uma pessoa que está na nação brasileira. E eu tenho certeza que nas aulas de geografia de vocês, vocês estudaram que nação é um conceito que abrange pessoas que partilham de um determinado território, de um determinado idioma, de um determinado estilo de vida. E, portanto, existe essa unicidade dentro desse conceito. Nosso país ele tem dimensões territoriais extremamente vastas e alguns estados brasileiros são muito maiores do que outros países de outros continentes. E mesmo assim, existe uma coisa que nos une, existe um elemento comum, embora sejamos um país marcado por abismos socioeconômicos, por intensas desigualdades no sentido cultural, no sentido econômico, no sentido social da coisa. Existe uma coisa que nos une, que é justamente essa partilha inserida dentro do contexto nação. A gente compartilha de um território, a gente compartilha de um idioma, a gente compartilha de um sistema de criação do nosso território, criação da nossa cultura, a nossa história, ainda que muitos de nós estejamos em posições diferentes delas, pela nossa origem, assim, pelos nossos ancestrais, basicamente, ainda assim a nossa história tem elementos comuns. Então, tudo que afeta qualquer pessoa do nosso país precisa te afetar quanto estudante. Aqui em Marília, provavelmente, todos vocês têm saneamento básico na casa de vocês. Mas lá no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que é a região mais pobre do estado de Minas Gerais, tem criança que morre de verme. Eu sou estudante de medicina e eu sei te dizer que atualmente é inadmissível, no estado de São Paulo, por exemplo, que uma criança morra de verme. Mas lá, nessa região pobre do estado de Minas Gerais, tem criança morrendo de verme. Essa criança é atendida pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é mantido graças às contribuições do cidadão brasileiro. Você é um cidadão brasileiro. Dentro do Trident que você comprou para mastigar antes de ir para a aula, existe um imposto. Com o seu dinheiro, estão tentando salvar a vida de crianças que morrem de verme no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Então, como que você pode me dizer que o problema de saneamento básico lá em Minas Gerais não te afeta? Se a gente tivesse saneamento básico em Minas Gerais o suficiente para as crianças não mais morrerem de verme no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, talvez essa verba que o SUS está usando para isso pudesse ser reorganizada e pudesse ser destinada para um efeito diferente, como por exemplo ampliar as campanhas de vacinação, já que para uma campanha de vacinação ser efetiva, ela tem que ter uma cobertura vacinal próxima de 100%, o que significa que mesmo que vocês todos aqui de Marília tomem a vacina da gripe, por exemplo, se a gente tiver um buraco na cobertura vacinal lá no Mato Grosso, vai ter surto de gripe no Mato Grosso. E o dinheiro do SUS vai servir para atender gente gripada nos hospitais do Mato Grosso. Só que o dinheiro do SUS é seu também. Então, novamente, como você pode me dizer que uma situação de vacina lá no Mato Grosso não te afeta, quanto ser crítico dessa sociedade? Com esses dois exemplos, eu tentei consolidar esse conceito na cabeça de vocês. Todo tipo de frase temática te causa algum tipo de impacto. Você, quanto participante, quanto peça-chave, por menor que seja o seu poder econômico, por menor que seja a sua independência nesse momento, você, quanto peça da sociedade brasileira, sente o problema apresentado na frase temática. É impactado por ele, é prejudicado de alguma forma por essa ausência do Estado, por essa ausência da sociedade em algum momento, tá? Bom,
Eu vou caminhar aqui com vocês para a leitura desse primeiro parágrafo do meu texto da Unifesp de 2018, tá? Nesse texto, novamente, a frase temática nos convidava a refletir sobre a eutanásia estar situada entre a liberdade de escolha e a preservação da vida. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, assim, e eu vou repetir isso sempre que possível e necessário. Gente, o vestibular, ao mesmo tempo que o corretor não vai tirar ponto seu porque ele não gostou de você, porque ele não gostou da sua letra, porque ele não gostou do tom de preto da caneta que você escolheu, isso não vai acontecer, ele também não tem por que ser seu amigo. Eu sou corretora de texto e eu nunca leio o nome do aluno que escreveu o texto que eu estou corrigindo, porque não me interessa quem ele é. E eu te falo isso não por colocar desprezo nas minhas palavras, mas para te dizer que os corretores, assim como eu, né, quando estou corrigindo os meus textos, os corretores não estão preocupados se o sonho da sua vida é ser médico. Se algum dia você esteve com o seu pediatra e aí você teve uma iluminação e percebeu que você precisa ser médico para melhorar, para causar impactos positivos na vida das pessoas que convivem com você, para devolver para a sociedade tudo que você recebeu de bom dela. O corretor não está preocupado se em algum momento da sua formação profissional você descobriu que você quer ser professor, para você dar aula nas escolas do nosso país e conseguir convencer esses estudantes, convencer essas crianças e esses adolescentes a seguirem no caminho acadêmico, porque isso traz mais benefícios do que se envolver, por exemplo, com a criminalidade. O corretor não está preocupado se você, quando criança, brincando com o seu Lego, percebeu que você seria um fantástico engenheiro civil e conseguiria criar obras que mudariam para muito melhor o cenário urbano, o cenário periférico do nosso país. O corretor não sabe do seu sonho. O corretor não sabe quanto tempo você se dedicou para estar fazendo aquela prova naquele dia e naquelas circunstâncias. O corretor não está preocupado com a gota de ansiedade que está correndo na sua testa durante aquela avaliação. Então, o corretor não está procurando motivos para tirar pontos no seu texto. O corretor está procurando motivos para tirar pontos do seu texto. Porque alguém tem que entrar na faculdade, só que não tem vaga para todo mundo. Então, ele, como eu te falei, o texto é um critério de desempate. Se todo mundo tirar máximo na redação, todo mundo acertar 39 das 40 questões na FAMEMA, todo mundo acerta 7 das 8 questões dissertativas, a gente vai fazer o quê para escolher quem vai entrar na faculdade? Sorteio? Não me parece muito democrático e nem muito efetivo. Então entendam que no corpo do texto de vocês, a meta do corretor, a função do corretor é procurar de onde ele vai tirar ponto. E eu te falo isso novamente com propriedade porque eu sou corretora de redação. E quando eu estou corrigindo as redações, eu varro o texto procurando onde estão as incoerências, procurando onde estão as inconsistências, procurando onde faltam vírgulas, onde sobram crases, onde faltam conectivos, onde sobram erros de acentuação. É isso que eu faço. Eu não estou procurando motivos para te dar ponto, eu estou procurando motivos para tirar. E quando eu vou contabilizar quantos erros de vírgula que você cometeu, por exemplo, para poder te prejudicar no critério C, eu acho que esse é o momento em que eu provo para você que são os seus erros que me fazem analisar o seu texto. É em busca deles que eu trabalho enquanto corretora. Então, se existe essa malícia do ponto de vista da correção, eu preciso te dizer que a primeira malícia de todas nem é essa. A primeira malícia de todas, o primeiro momento em que a VUNESP, de uma forma geral, e a GV, de certa forma, demonstram a sua maldade, o seu calculismo, é quando eles colocam para você a palavra entre na frase temática. Quando eu fui fazer poliedro, eu tinha acabado de desistir da minha vaga de medicina lá da UENG. Eu estava num momento da minha vida muito difícil, eu não estava satisfeita com a instituição, eu tinha acabado de perder meu pai, então eram muitas emoções na cabeça de uma menina de 17 anos. E aí eu desisti da vaga e fui fazer poliedro lá em Campinas. Eu tinha acabado de tirar 980 no Enem, eu tirei 980 no Enem 3 vezes. Isso significa que 3 vezes me deram 1.960 e o consenso foi 980. Eu tinha acabado de tirar 980 no Enem e eu nunca tinha prestado FAMEMA. E eu cheguei para minha professora do poliedro e falei: Ah, professora, porque eu tirei 980 no Enem.
Eu gostaria que você visse o meu texto, que você corrigisse o meu texto e me desse o seu parecer sobre ele. E aí, quando eu mostrei meu texto para minha professora, ela falou que ela teria me dado 760. E, gente, o meu mundo caiu, né? Falei, como assim? No Enem, que é o Enem, que é a prova por mim da qual eu acabei de entrar numa faculdade e desisti, me dei ao luxo de desistir. Eles me deram 980 e você tá me dando 760? E aí foi quando, né, eu juntei todos os meus caquinhos e me humilhei para essa professora e falei assim: então, pelo amor de Deus, me mostra o que que faltou para eu atingir as suas expectativas. As deles, aparentemente, eu consegui, mas as suas não. Então, agora eu tô me sentindo desafiada a escrever um texto que você avalie como um texto bom, porque 760, com todo respeito, não é um texto bom. E com isso eu não estou querendo desestimular você que tirou 760. Mas eu estou querendo te dizer que se você tirou 760, agora você tem que mirar nos 780, nos 800, nos 840, nos 900, porque é com 900 para cima que você vai entrar na faculdade. Tinha caído que aparentemente eu dei a sorte de meu primeiro corretor não perceber. Ela Pode continuar. ela explorou ali comigo vários momentos do texto no qual eu poderia ter feito uma escolha vocabular mais eficiente, no qual eu poderia ter feito uma construção argumentativa mais robusta, mais eficiente, mais parruda, assim. E eu não percebi isso naquele contexto de prova. Foi quando ela conversou comigo sobre o Entre dos vestibulares da Unesp. E eu lembro que ela usou comigo um exemplo, novamente, muito bobo, mas que foi suficiente para eu nunca mais cometer esse tipo de equívoco e para eu conseguir tirar a máxima em todos os textos Unesp que eu fiz depois disso. Quando a Unesp, quando a Unifesp, quando a Famerp, quando o Einstein, quando a Santa Casa, quando a antiga Famema e agora a GV colocavam entre na sua frase temática, ela não queria que você ficasse entre as problemáticas da sua frase temática. Quando você está fazendo um sanduíche, e esse é o exemplo da minha professora, você está fazendo um sanduíche, você pega as duas fatias de pão, você escolhe o que você vai colocar entre as duas fatias de pão. Aquele recheio fica no meio das duas fatias de pão. Quando a Vunesp coloca entre, ela quer que você se sinta como se você estivesse fazendo um sanduíche. Porque se você se sentir como se você estivesse fazendo um sanduíche, você, quanto criatura pensante, quanto ser crítico dessa sociedade, vai ficar entre as problemáticas da frase temática. Só que se você fica entre as problemáticas da sua frase temática, seu texto não tem tese, porque você concorda com partes que não podem coexistir. Vocês perceberam essa armadilha? Quando a Unifesp fala para você vestimentas religiosas no esporte, entre a manifestação religiosa e a legitimação da opressão, reflitam aqui comigo. Como é que uma coisa pode ser simultaneamente uma manifestação religiosa e uma legitimação da opressão? Opressão não pode coexistir com liberdade de manifestação religiosa. Só que infinitos estudantes passaram o texto situados no meio desse caminho, dizendo que ao mesmo tempo que esse uso das vestimentas é uma legitimação da opressão, ele é uma manifestação da liberdade religiosa. Era isso que a Unifesp queria que esses estudantes fizeram. Porque quando o corretor pega um texto desse e vê que o aluno ficou no meio, ele já tira, no mínimo, 2 pontos do critério B. E se você perdeu 2 pontos no critério B, a gente vai explorar essa grade, tá? Ela está disponível nesse material. Se você perdeu 2 pontos no critério B, boa sorte no vestibular do ano que vem, porque não dá para passar em qualquer vestibular público de ensino aqui do estado de São Paulo com menos 2 pontos no critério B. Porque provavelmente, se você perdeu 2 pontos no critério B, você também vai perder pontos lá no critério C. Porque dentro do critério C a gente avalia coesão e coerência. Se você ficou no meio do caminho da discussão dentro do seu texto dissertativo e argumentativo, o seu texto não tem coesão e coerência. Então, além dos 2 pontos no critério B, você já perdeu pelo menos 1 ponto no critério C. E se você perdeu 3 pontos no seu texto, independentemente de qual vestibular seja, se for Unesp e você tirou 25 de 28, não vai entrar. Se foi Famema e você tirou 8 de 11, você não vai entrar. Se foi
Unifesp e você tirou 47 de 50, você não vai entrar. A não ser que você tenha tido um desempenho extraordinário nas outras partes da prova e tenha praticamente gabaritado as questões objetivas e dissertativas. Só que assim, não sei vocês, a gente não, mas eu nunca podia contar com essa sorte. Inclusive, eu fiquei surpresa quando na FAMEMA eu acertei as 39 da 40, porque a gente nunca vai para um vestibular achando que a gente vai chegar perto de acertar todas as questões, embora a gente se prepare para isso. A prova de redação, gente, é o momento mais fácil do texto para você garantir a maior quantidade de pontos pensando no mesmo assunto. Por quê? Porque um texto da Unifesp, por exemplo, vale 50 pontos. Só que dentro desse texto da Unifesp, beleza, você vai ter que pensar em repertório, você vai ter que pensar em prova concreta, você vai ter que pensar em conectivo, você vai ter que pensar em escolha vocabular. Mas vocês perceberam que nisso tudo você está refletindo sobre o mesmo assunto? Agora, nas 45 questões objetivas da primeira fase da prova da Unifesp, por exemplo, são 45 assuntos diferentes, porque são 45 questões diferentes. Você tem que fazer 45 raciocínios para conseguir 45 pontos, enquanto no texto você faz um único raciocínio para conseguir 50. É o jeito mais imediato de você garantir já de cara uma boa posição na classificação do vestibular. Então, essas minúcias todas, elas vão sim ser penalizadas. É possível tirar um texto nota máxima sem que o meu texto tenha tese? É possível tirar um texto nota máxima se a frase temática trazendo essa partícula entre, eu me coloquei entre situações de problema? Não, não é possível. Então já saiba, quando a VUNESP escreve entre tal coisa, entre x e y, por exemplo, a VUNESP está querendo dizer ou todas as vezes, invariavelmente, independentemente da frase temática. Se houver a presença do entre, saiba, entre é ou. Esse tem que ser o seu mantra. Entre é ou. Você vai precisar escolher ou a manifestação religiosa ou a legitimação da opressão, ou a preservação da vida ou a liberdade de escolha. Não é possível fazer um texto dissertativo e argumentativo da FAMEMA, da FAMEMA, da Unifesp, da Unesp, da FAMERP, se você errar o conceito do entre, que é justamente o que a banca VUNESP quer te conduzir a fazer. A intenção da VUNESP é que você erre esse entre. E a minha intenção agora é que você entenda que em todas as circunstâncias temáticas, entre significa ou. Após mais de 2 décadas de regime militar no país, a Constituição Brasileira de 1988 foi promulgada a fim de restituir e ampliar os direitos civis que haviam sido violados ou, em alguns casos, suspensos durante o período antidemocrático. Nesse sentido, são contemplados por esse documento de máxima hierarquia nacional tanto o direito à vida quanto o direito à dignidade. Na contemporaneidade, entretanto, ambos direitos protagonizam uma polêmica, pois, se por um lado a legalização da eutanásia pode fomentar a banalização da prática, por outro lado, a continuidade da vida sob condições dolorosas exclui o exercício da dignidade. Sendo assim, a eutanásia é um instrumento inerente à liberdade de escolha e deve ser legalizada, porque a preservação da vida contra a vontade individual é uma violação do Estado à Constituição e a manutenção da penalização prejudica toda a extensão do corpo social. Essa é a minha introdução. Percebam que eu preciso começar a introdução a partir de algum lugar, né, gente? Não dá para eu começar o meu texto com a tese. Senão isso vai parecer absolutamente desconectado. Eu vou parecer uma maluca que teve esse pensamento como alguém que estava absorto ali nas suas ideias e soltou ali que a eutanásia é um instrumento inerente à liberdade de escolha. De algum lugar esse raciocínio precisou partir. Ninguém está aqui parado, existindo, respirando e lembra que a eutanásia é um instrumento inerente à liberdade de escolha. Então eu preciso de uma coisa que chama repertório de ancoragem. E eu gostaria que vocês anotassem esse conceito, porque é assim que todos os textos dissertativos, argumentativos, propositivos ou não, então essa dica também vale para o Enem, todos os textos de vocês precisam começar com um repertório de ancoragem. O meu repertório de ancoragem é a Constituição Brasileira de 1988.
E quando eu falo que ela foi promulgada a fim de restituir e ampliar os direitos que haviam sido violados ou suspensos durante um período antidemocrático, eu mostro para o meu corretor a importância dessa Constituição. E por que eu preciso mostrar para o meu corretor a importância dessa Constituição? Poxa, olha a dimensão da Constituição no nosso país. Se ela é o documento que nos protege de um contexto de antidemocracia, se ela é um documento que garante que os nossos direitos serão cumpridos pela parte mantenedora desses direitos, que é justamente a máquina pública, que é o Estado brasileiro, essa Constituição me parece o documento mais importante do nosso território. Me parece a ferramenta por meio da qual todo e qualquer cidadão brasileiro está protegido de qualquer violação, de qualquer atentado do Estado ou atentado por parte de alguém. É na Constituição que está escrito que a gente não pode sair matando as pessoas. E é a Constituição que garante que se alguém foi morto ou se você matou alguém, essa pessoa que foi morta merece a justiça. E você que a matou ou a pessoa que cometeu esse crime será punido e julgado de acordo com o Código de Leis brasileiro. A Constituição, portanto, ela tem tamanha importância que me parece muito problemático. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, me parece muito problemático que o Estado seja justamente aquele que vai violar essa Constituição. Ora, se o Estado é o mantenedor desse documento, se o Estado é signatário desse documento, como é que o Estado vira para mim e fala que não vai cumprir esse documento? Porque eu já era signatária dessa Constituição antes sequer de eu ter noção do que ela era. Quando eu nasci em território brasileiro, sendo cidadã brasileira, essa Constituição já me contemplava. Eu, antes sequer de falar as minhas primeiras palavras, já tinha me comprometido a não matar ninguém, sabendo que o Estado me protegeria caso alguém quisesse me matar, por exemplo. Quando eu uso esse repertório, portanto, eu estou expondo para o meu corretor, eu estou explicando para ele a dimensão dessa Constituição, a importância dela dentro desse território, e eu coloco a Constituição quanto um alicerce para eu mostrar para o meu corretor que, de alguma forma, o Estado está violando esse documento. De alguma forma, alguma coisa que existe nela não está sendo cumprida, e isso é inadmissível. O corretor não consegue me refutar. Não se refuta a Constituição. Ninguém pode refutar a Constituição. Então vocês percebem que esse repertório é uma estratégia muito forte de argumentação? Você podia ter começado o seu texto, é sobre eutanásia. Júlia, eu podia ter usado o repertório do Como Eu Era Antes de Você? Claro que você podia. Mas assim, se alguém acha esse filme meio bobo e não acha que esse filme tem rigor o suficiente para servir quanto repertório para esse texto, você começa a ficar frágil do ponto de vista do conteúdo. Agora, eu quero ver alguém ter coragem de achar que a Constituição é frágil. Eu quero ver alguém ter coragem de se revoltar contra a Constituição, já que ela é o documento de máxima hierarquia no território nacional. Então vocês vão perceber isso em muitos dos meus textos. Já fica aí, essa é uma característica muito grande daquilo que eu escrevo e daquilo que eu escrevi em todos os meus textos que foram nota máxima. A Constituição Federal de 1988 é o meu repertório coringa. É o repertório que eu sempre tenho na manga, porque você pode ter certeza, eu não fiz direito, eu li algumas partes da Constituição até para eu poder usar nos meus textos e poder passar para vocês, mas assim, eu coloco a minha mão no fogo, e olha que eu quero ser cirurgiã, mas eu coloco a minha mão no fogo de que qualquer coisa que você pensar, de alguma forma está contemplada pela Constituição. Na nossa Constituição tem direito à moradia, direito à educação, direito à saúde pública primária, à saúde pública de qualidade, educação primária de qualidade, tem direito à dignidade, tem direito à inviolabilidade, tem direito à integridade moral e física, tem direito até ao lazer. E olha que a gente pensa que lazer é uma coisa superficial, mas a Constituição Federal de 1988 diz que o cidadão brasileiro tem direito ao lazer. Então, não sei se vocês vão concordar comigo, mas para qualquer frase temática me parece plausível, me parece possível usar a Constituição Federal. Se você, portanto, quer se sentir seguro no seu contexto de prova, se você quer se sentir preparado para a sua prova, às vésperas do seu vestibular você não vai abrir o Google e digitar 50 citações que eu poderia usar na minha redação. Você vai revisar a Constituição.
Porque se não vier nenhum filme à sua mente, se não vier nenhuma série à sua mente, se não vier nenhuma obra da literatura à sua mente, ou alguma observação de algum filósofo, algum sociólogo, você com certeza absoluta vai poder usar a Constituição. Eu te garanto isso. Bom, já mostrei para o corretor a importância da minha Constituição. Já falei para ele que ela foi promulgada num contexto de proteger esses direitos civis, de proteger as pessoas do nosso território de crimes que aconteceram durante o regime antidemocrático que violaram a integridade dessas pessoas. Nesse sentido, que sentido? Gente, eu fiz essa pergunta porque eu quis demonstrar para vocês que nesse sentido é um elemento coesivo. É um elemento coesivo por quê? Porque ele faz com que eu, que estou lendo, precise relembrar o que foi dito anteriormente. O seu texto da Unesp, da Unifesp, da FAMEMA, da FAMERP, da Santa Casa, do Einstein, ele tem que parecer uma colcha de retalhos. Eu não sei se já viram uma colcha de retalhos, mas colcha de retalhos é basicamente uma colcha muito grande para uma cama que foi feita costurando um pedacinho de tecido no outro. Não é uma peça inteira de tecido. E geralmente quem faz coxa de retalho é vó, tia, vô, sei lá, que gosta de tricotar, que gosta de crochetar, que gosta de costurar de uma forma geral. E são tão bem feitas, são tão bem elaboradas que mesmo que você olhar muito de pertinho, parece que você não consegue enxergar nenhum buraco na trama do tecido. Ela parece que nasceu como uma peça de tecido só. O seu texto tem que parecer uma colcha de retalhos. Por quê uma colcha de retalhos? Porque ele é feito de períodos diferentes, ele é feito de reflexões distintas, mas ao mesmo tempo, quando junto, ele tem que parecer uma coisa só. Então, o tempo todo, à medida que eu caminho, que eu progrido nos meus parágrafos, que eu progrido nos meus períodos, eu tenho que fazer com que o corretor não se esqueça do que foi dito anteriormente. Então, o tempo todo, eu preciso usar elementos de coesão, elementos de coerência, que façam com que o corretor entenda o que eu estou falando agora, que façam com que o corretor se prenda ao que eu estou falando agora, sem se desprender do que eu falei anteriormente. Então, quando eu falo nesse sentido, a primeira coisa que o corretor pensa é: que sentido? Ah, o sentido de a Constituição ser um documento que trouxe, que promulgou os direitos que foram violados ou suspensos durante a antidemocracia. Lembrei. Nesse sentido, são contemplados por esse documento de máxima hierarquia nacional e, gente, vamos refletir a respeito da importância de uma boa escolha vocabular. O seu texto ele não vai chamar a atenção do corretor por ser um texto com a escrita bonita. Não existe escrever bonito. Vocês que já fizeram um texto que recentemente, né, exigiu uma reflexão a respeito de preconceito linguístico, das variantes linguísticas, variantes regionais, por exemplo, e eu acredito que muitos, se não todos, vocês perceberam que não existe escrever bonito. A gente está num país de dimensões continentais, de uma origem extremamente plural e cujo processo de criação do nosso povo, da nossa história-nação, foi multifacetado pela influência dos portugueses, dos espanhóis, dos imigrantes que substituíram a mão de obra escrava negra nas lavouras de café, por exemplo. Então, a gente tem muitos recursos nesse sentido, né? Mas quando eu falo, o que explica o porquê de não existir escrever bonito. Se a gente teve muitos recursos na construção da nossa história quanto povo, a gente tem muitas linhagens diferentes na construção da nossa escrita quanto povo. Então ninguém pode julgar a escrita de ninguém quanto bonita ou feia. Mas existe uma forma de você escrever, o seu texto ele não vai ser avaliado por escrever bonito, mas ele vai ser avaliado por escrever eficientemente. O que é uma escrita eficiente? É uma escrita que se autoexplica. É uma escrita que, dentro do próprio sentido, dentro dos radicais das palavras, ela é autossuficiente para fazer com que aquela mensagem seja entendida. Quando eu falo, portanto, esse documento de máxima hierarquia nacional, só por eu ter escolhido descrever a Constituição quanto documento de máxima hierarquia nacional, eu já trago para a Constituição uma dimensão
que talvez o corretor não tinha até então. Se ele é o de máxima hierarquia nacional, significa que é a coisa mais importante que já foi escrita no nosso país. Significa que ela não pode ser violada por ninguém. Significa que é o documento para o qual a gente tem que olhar e tem que ter a ambição de ver todas as suas propostas cumpridas por quem as prometeu cumprir, que é o Estado. Ora, se dentro do documento de máxima hierarquia nacional existem o direito à dignidade e o direito à vida, me parece imprescindível, me parece indispensável, me parece inadmissível que esses dois direitos não sejam cumpridos dentro da nossa sociedade, que esses dois direitos não sejam sentidos pelo cidadão brasileiro. Na contemporaneidade, entretanto, esses direitos protagonizam uma polêmica, porque de um lado, a legalização da eutanásia pode fomentar uma banalização da prática. Se a eutanásia for liberada, pode ser que muita gente que hoje em dia esteja cuidando de um familiar acamado incentive esse familiar a querer, a pedir pela eutanásia só para se poupar do trabalho de ser um cuidador e para eventualmente receber uma herança, por exemplo. Por outro lado, se a eutanásia continuar negada, continuar proibida, pode ser que muitas pessoas que gostariam de morrer porque estão vivendo em sofrimento sejam mantidas nesse cárcere dentro do próprio corpo. Sendo assim, a eutanásia é um instrumento inerente à liberdade de escolha e essa é a minha tese. E deve ser legalizada, porque a preservação da vida contra a vontade individual é uma violação do Estado da Constituição e a manutenção da penalização prejudica toda a extensão do corpo social. Talvez nesse momento vocês estejam inquietos pensando assim: peraí, primeiro ela falou da Constituição. Aí ela falou que a Constituição serviu para proteger os direitos que tinham sido violados anteriormente. Aí depois ela falou que a Constituição é o documento de máxima hierarquia nacional. E com isso a intenção dela era demonstrar que a Constituição não pode ser violada sob hipótese nenhuma. E dentro dessa respectiva Constituição coexistem o direito à vida e o direito à dignidade. Mas que na atualidade, no contexto atual do nosso país, esses direitos estão protagonizando uma polêmica, porque se eu legalizar a eutanásia, essa prática pode ser banalizada e aí o direito à vida de muitas pessoas vai ser prejudicado. Porém, se eu mantiver a eutanásia criminalizada, muitas pessoas serão mantidas vivas a contragosto e isso não é uma vida digna. Mas aí agora ela vai lá e me fala que a eutanásia é um instrumento inerente à liberdade de escolha? Sim, exatamente isso. Por mais desconfortável que te pareça. Por que que é desconfortável? Poxa, a Júlia acabou de passar um tempão falando que eu tenho que assumir uma posição, que eu tenho que ter uma postura frente ao meu texto dissertativo argumentativo, que eu tenho que me situar na frase temática. Aí ela explora as duas partes da frase temática para falar logo depois que a eutanásia é um instrumento inerente à liberdade de escolha? Exatamente isso. Por que que eu fiz esse movimento? Previsto aqui, ó. Esse movimento que eu tô falando para vocês, ele começa aqui, ó, na contemporaneidade e ele termina aqui na dignidade. Por quê? Porque está escrito, eu não estou tirando essa informação do além, eu não estou abstraindo essa informação de uma comunicação telepática, eu estou te falando que dentro do texto da VUNESP, em linhas gerais, e agora também da GV, a banca coloca dentro do critério de avaliação a sua abordagem de todas as partes da frase temática. Se você não abordar todas as partes da frase temática, você estará falando sobre o assunto e não sobre o tema. E se você estiver falando sobre o assunto e não sobre o tema, você perde pontos no critério A. Essa determinação está prevista na banca. Não sou eu quem estou inventando para vocês. Está escrito no material de correção. Está escrito no material de correção que, sendo a frase temática legalização da eutanásia, dois pontos, entre a preservação da vida e a liberdade de escolha, se você falar só de eutanásia e preservação da vida, você vai perder ponto. Se você falar só de eutanásia e liberdade de escolha, você vai perder ponto. Se você falar só de preservação da vida e liberdade de escolha, você vai perder ponto. Se você falar só de eutanásia, você vai perder ponto. Se você falar só de preservação da vida, você vai perder ponto. Se você falar só de liberdade de escolha, você também vai perder ponto. A única forma de você não perder ponto é se você falar sobre legalização da eutanásia e preservação da vida e liberdade de escolha.
Só que quando eu falei desse e, eu estou inserindo dentro desse e essa exclusão que a própria frase temática exige que você faça. A frase temática, quando é escrita com a partícula entre, ela exige que você exclua uma das partes dela. A legalização da eutanásia, ela preserva a vida. A não legalização da eutanásia preserva a vida, mas exclui a liberdade de escolha. A legalização da eutanásia insere a liberdade de escolha, mas afeta a preservação da vida. Vou tentar trazer outro exemplo. Quando eu falo sobre obrigatoriedade da vacinação no Brasil, entre a prevenção de doenças e a liberdade de escolha. Bom, se existe obrigatoriedade, então não existe liberdade de escolha. Mas se existe obrigatoriedade, existe a prevenção de doenças. Vocês perceberam a situação de exclusão que eu tentei fazer vocês assimilarem? Novamente, a importância de vocês interpretarem corretamente o ou. Só que pera lá. Ao mesmo tempo em que eu tenho que assumir um lado, eu tenho que assumir uma postura frente à minha frase temática, eu tenho que tratar de todas as partes dela, porque senão o critério A vai me tirar ponto. É isso? É isso. Qual é a única ferramenta, então, por meio da qual você consegue ter certeza que você abordou todas as partes da frase temática e, ao mesmo tempo, você vai assumir uma posição com relação a ela? É quando você constrói isso aqui que a gente chama de dialética. Isso aqui a gente chama de dialética, a gente chama de polêmica, o método da polêmica, né? Você basicamente está situando o seu corretor a respeito da polêmica que existe. E não só basicamente, como visualmente. Inclusive, eu usei a palavra polêmica aqui. Na contemporaneidade, corretor, está acontecendo isso daqui. Uma discussão que existe na nossa sociedade é se a legalização da eutanásia banaliza a preservação da vida ou fortalece a liberdade de escolha. A minha opinião é que a eutanásia é um instrumento inerente à liberdade de escolha e deve ser legalizada porque a preservação da vida contra a vontade individual é uma violação do Estado da Constituição e a manutenção da penalização prejudica toda a extensão do corpo social. Então, eu apresentei para o meu corretor qual polêmica é essa que existe dentro da frase temática e logo em seguida eu assumi o meu lado com relação a ela. Consegui os meus 3 pontos no critério A. Por quê? Pô, se o corretor está lendo meu texto e logo na introdução ele já conseguiu encontrar as palavras preservação da vida, ele conseguiu encontrar a palavra liberdade de escolha, as palavras sobre liberdade de escolha, e ele conseguiu encontrar legalização da eutanásia, ele vê que eu já sei qual é o tema. Ele tem certeza de que eu não vou cometer o erro, o desvio de falar sobre o assunto. Quando eu abordo essas duas partes da frase temática dentro da minha introdução, eu consigo mostrar para o meu corretor que eu sei a respeito do que é a discussão e eu, em seguida, coloco a minha tese mostrando qual é o lado que eu assumo com relação a essa discussão que acontece. Por isso que uma ferramenta que eu recomendo muito nos textos VUNESP de vocês é essa estrutura do por um lado isso, por outro lado aquilo. Porque quando você usa essa ferramenta do por um lado isso, por outro lado aquilo, você está garantindo, você está demonstrando para esse corretor que você assimilou tudo que existe sobre aquela frase temática, mas que agora você vai inserir sua posição. E a minha posição é que a eutanásia é um instrumento inerente à liberdade de escolha. Em seguida, gente, eu faço uma estrutura que eu chamo de antecipação de argumentos. Muitos de vocês, se conseguirem entrar em contato com textos nota máxima das bancas da VUNESP, vão perceber que tem texto nota máxima que não faz antecipação de argumentos. Então, talvez vocês pensem, mas não precisa fazer isso para tirar nota máxima. Só que assim, se eu antecipo os meus argumentos na introdução, eu já estou mostrando na introdução para o meu corretor que eu sei o que eu vou falar no desenvolvimento. Você quer mais coesão do que isso? Você quer demonstrar, você quer um projeto de texto mais sólido do que esse? Pô, lá na introdução você já sabe o que você vai falar nos 2 parágrafos consecutivos lá embaixo. Quando o corretor acha sua antecipação de argumentos, ele fica encabulado, ele fica encantado, porque ele conseguiu enxergar em você um aluno, uma aluna que faz projeto de texto. E só faz projeto de texto alguém que domina coesão e coerência. E só domina coesão e coerência alguém que lê
e alguém que sabe interpretar. E quem lê e sabe interpretar é um futuro bom cientista. Olha como essa cadeia ela vai se retroalimentando. Se você faz uma antecipação de argumentos, portanto, você demonstra na introdução que você já tinha conseguido enxergar o que ia aparecer no seu desenvolvimento. E se você na introdução enxergou o que ia aparecer no seu desenvolvimento, você é robusto do ponto de vista planejamento textual e você garante pontos em coesão e coerência nos critérios B e C da sua grade de correção. Eu recomendo, portanto, fortemente essa estratégia de antecipação de argumentos, porque mesmo que alguns estudantes não utilizem esse recurso e consigam boas pontuações, eu vejo que é um recurso fácil de ser utilizado e que te traz um benefício imenso do ponto de vista da correção textual. A gente precisa parar de romantizar e escolher o caminho mais difícil das coisas. Não é vergonha você querer a lei do menor esforço. E eu te falo isso porque eu fiz cursinho. E eu sei como é que é fazer cursinho para entrar na faculdade. Eu sei o quão exaustivo é você precisar perseguir uma nota próxima do gabarito. Então, se eu sei ferramentas de escrita, entre aspas, fáceis, que vão me dar um resultado X, e eu sei ferramentas de escrita difíceis que vão me dar o mesmo resultado X, por que utilizar o método mais difícil? Que eu posso te garantir que esses estudantes que não anteciparam argumentos e tiraram nota máxima lá na sua introdução são estudantes que tiveram outras formas de demonstrar projeto de texto para esse corretor. São estudantes que encontraram outros caminhos para angariar pontos em termos de coesão e coerência. Mas, novamente, se é possível você já na introdução se garantir com relação a isso, por meio de uma estrutura extremamente simples, por meio de uma estrutura extremamente óbvia e direta e evidente aos olhos, por que você vai querer consumir seu tempo, sua energia, seu raciocínio, sua criatividade para ir caminhar para a estratégia mais difícil? Se eu estou te falando que isso funciona, e eu estou te falando que isso funciona porque isso me deu nota 50 no vestibular da Unifesp, que é a pior banca da VUNESP. A Unifesp, gente, se você cometer 2 desvios de vírgula dentro da Unifesp, você já perde ponto no critério C. Ou seja, esse texto não pode ter sequer 2 erros de vírgula. E vírgula é a coisa mais fácil do mundo de errar quando você está nervoso fazendo um vestibular. Então, poxa, eu estou prestando Unifesp, eu tenho a possibilidade de fazer uma coisa que eu sei que funciona, uma receita que comprovadamente vai me trazer um resultado positivo, mas não vou utilizar esse recurso porque eu quero ser o Machado de Assis descoberto na correção e mostrar que eu sou fenomenalmente inteligente e não precisava utilizar o caminho mais fácil porque eu tenho vergonha de usar o caminho mais fácil. Você está sendo, desculpa, você está sendo juvenil, muito juvenil, porque quando eu tava fazendo vestibular e eu descobri que isso funcionava, porque lá no Poliedro a gente fazia, eu tinha 47 horas de aula por semana e eu tinha simulado todo final de semana. E a gente fazia simulado de primeira e segunda fase para eles ranquearem a gente nas salas. E a nota de redação contava, né, nesse ranqueamento. Quando eu comecei a fazer essa estrutura nos meus textos dos simulados da VUNESP, eu percebi que eu tirava a máxima. Aí eu pensei, bom, isso funciona. E aí eu fiz isso nos vestibulares e funcionou. Então, assim, se eu estou te recomendando, se eu recomendo que você faça essa estrutura, é porque eu sei que comprovadamente ela é efetiva, e sabendo que ela é efetiva, você pode se poupar do trabalho de descobrir, de criar o novo método de redações 2022 para fazer uma redação surpreendente na Unifesp. Porque a Unifesp não quer uma redação surpreendente. A Unifesp quer uma redação que atenda às expectativas da banca. Quando você faz essa antecipação de argumentos, portanto, você demonstra para esse corretor projeto de texto, você demonstra para esse corretor domínio de conceitos de coesão e coerência. Ao mesmo tempo, meus queridos e minhas queridas, eu me sinto na obrigação de falar para vocês que a gente tem que ter uma minúcia muito grande, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande a respeito dessa antecipação de argumentos. Porque não nos esqueçamos de que a estrutura do texto da VUNESP é introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Se a gente tem 2 parágrafos cujo nome é desenvolvimento,
significa que dentro do desenvolvimento a gente vai desenvolver alguma coisa. Se você, ao invés de antecipar os seus argumentos lá na introdução, de uma forma bastante sintética, de uma forma bastante breve, se você desenvolver os seus argumentos, teremos aqui um imenso problema do ponto de vista da estrutura. Porque se você começar a explicar os seus argumentos na introdução, os seus desenvolvimentos não servem para nada, né? Introdução não é o espaço para você explicar o argumento. Introdução não é o espaço para você abrir o argumento. Introdução é o espaço para você inserir a sua tese, que é a sua opinião a respeito daquela frase temática, e eventualmente expor para o seu corretor uma amostra grátis dos porquês de você pensar como você pensa. Quando eu falo amostra grátis, gente, vocês já foram em consultório de dermatologista e pegaram a amostra grátis de produtinho? A amostra grátis de um protetor solar da Vichy, que é aquela marca da França, é um tubinho de 20 gramas. Sendo que o protetor solar da Vichy, de verdade, que custa mais de 100, 150 reais, é um tubo de 120 gramas. A amostra grátis não é o produto inteiro. Quando eu falo, portanto, para você antecipar o seu argumento na introdução, é para você deixar a amostra grátis. É o tubinho de 20 gramas, não é o tubo de 120. Porque o tubo de 120 tem um lugar só para ele na prateleira, que chama desenvolvimento. Se você colocar o tubo de 120 na sua introdução, os seus outros dois parágrafos de desenvolvimento não vão ter nem conteúdo. Você vai sentir que você está sendo repetitivo, que você está patinando, porque você já falou na introdução e aí você vai falar de novo no desenvolvimento. Você está sendo prolixo ali do seu texto. Então, perceba, a antecipação de argumentos é diferente de abordagem de argumentos. A abordagem de argumentos é espaço do desenvolvimento. Na introdução, isso não pode ser aberto. Na introdução é só essa amostra grátis da argumentação, do conteúdo principal da argumentação. Aqui, obviamente, vocês perceberam que o meu primeiro argumento antecipado é a preservação da vida contra a vontade individual é uma violação do Estado da Constituição. Então, de alguma forma, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou precisar explicar como que a preservação da vida contra a vontade individual é uma violação do Estado da Constituição. Eu vou precisar, de algum jeito ou de outro, expor para esse corretor quais são as ferramentas que me permitiram chegar a essa conclusão. Assim como no segundo parágrafo de desenvolvimento eu preciso explicar como que a manutenção da penalização, a manutenção da eutanásia quanto crime prejudica toda a extensão do corpo social. Eu preciso abordar com esse corretor no terceiro parágrafo do meu texto, que é o segundo de desenvolvimento, como que esse impacto da manutenção da criminalização se estende à nossa sociedade. E aí, gente, quando a gente caminha para o desenvolvimento, aqui na introdução, em duas linhas, em duas linhas mesmo, a gente conseguiu dar essa amostra grátis do argumento. E aí você fica pensando, nossa, como é que eu vou conseguir encher 2 parágrafos de desenvolvimento com informação? Porque assim, pelo menos nos meus textos da Vunesp, às vezes a minha introdução tinha umas 8, 9 linhas, os meus 2 parágrafos de desenvolvimento tinham também 8, 9 linhas, e assim, supondo que todos os meus parágrafos, o primeiro, o segundo e o terceiro tivessem 8 linhas, eu tenho 6 linhas para conclusão, o que é um espaço suficiente para fazer uma boa conclusão, tá? Mas aí você fica pensando, como que eu vou encher 6 linhas explicando que a preservação da vida contra a vontade individual é uma violação do Estado da Constituição? Como que eu vou encher 6 linhas explicando que a manutenção da penalização prejudica toda a extensão do corpo social? É muito espaço para eu falar sobre esse conteúdo. É por isso que a gente precisa contar com repertório. É por isso que a gente precisa contar com provas concretas. É por isso que a gente precisa contar com boas escolhas vocabulárias e com elementos de coesão. Senão você não consegue encher esse espaço. E se você não conseguir encher esse espaço, vai te dar uma ansiedade absurda, porque lá no edital está escrito que textos que não têm pelo menos um número X de linhas, porque isso varia de banca a banca, um número X de linhas, ele nem sequer vai ser corrigido. E aí você começa a colocar um monte de informação desnecessária no seu texto para bater o número de linhas. Quando você não sabe preencher o desenvolvimento como ele deve ser preenchido, que é com repertório, ancoragem, prova concreta e elementos de coesão e coerência.
O desenvolvimento, gente, é esse espaço crítico do texto, porque é o espaço crítico do texto no qual a gente vai expor essas informações, a gente vai deixar disponível para o nosso corretor todos os elementos que nos permitiram pontuar a tese que a gente pontuou lá na introdução. Voltando aqui, a gente vai ter esse tempinho para a gente explorar um pouquinho o desenvolvimento, mas logo mais a gente vai precisar encerrar a nossa aula, o nosso encontro de hoje, e aí quem quiser continuar vendo esse texto, entendendo essa análise, vai ter que seguir comigo semana que vem, tá? Mas por hora, como eu comecei a falar para vocês a respeito aí do desenvolvimento, é o espaço do texto no qual a gente coloca os argumentos e a gente coloca os elementos necessários para comprovar e sustentar essa tese, os desdobramentos da tese que devem ser reconhecidos quanto verdadeiros na discussão do tema, pelo menos pela sua perspectiva, não necessariamente pela de quem está lendo, porque, como eu disse, o seu objetivo não é convencer alguém a concordar com você, mas sim se mostrar irrefutável nas suas pontuações. Então, os desenvolvimentos eles precisam explorar exemplos, comparações, relações de causa e consequência, analogias, argumentos de autoridade destinados a comprovar a ideia que você está defendendo. Sem esses elementos, sem esses recursos, infelizmente o seu texto vai virar expositivo. Vai ser um amontoado de informações, de observações que você faz ali sobre a sua realidade, mas sem caráter argumentativo, sem rigor para sustentar a sua opinião. Então vamos ver pelo menos como que foi o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, já que o meu objetivo era mostrar que a preservação da vida contra a vontade individual é uma violação do Estado da Constituição e, por isso, a eutanásia é um instrumento inerente à liberdade de escolha. Por certo, a Constituição Federal atua no sentido de assegurar ao brasileiro os propósitos nela contidos, tal como a vida sob condições dignas. Segundo o filósofo Jean-Paul Sartre, entretanto, a existência precede a essência, de forma que a construção e a consolidação de determinadas ideias são posteriores ao surgimento da vida orgânica. Desse modo, o conceito acerca do que é digno pode assumir um caráter muito amplo à medida de que as vivências pessoais interferem em tal formulação e que o Brasil é um país marcadamente multicultural. Uma vez que os indivíduos desejosos da eutanásia anseiam-na porque julgam viver uma condição indigna, como explicara Fabiano Antonini, um italiano que recorreu ao suicídio assistido após perder visão e mobilidade no acidente automobilístico, o veto a essa política é uma violação do Estado da Carta Magna porque preserva a vida do indivíduo em uma situação na qual ele sofre. Basicamente, gente, eu estou aqui retomando meu repertório da Constituição e é isso que eu quero dizer quando eu falo que é um uso produtivo de repertório. A Constituição foi o repertório com o qual eu comecei o meu texto lá na introdução e percebam que no segundo parágrafo do meu texto eu consegui trazê-la de volta. Isso mostra que é um assunto pertinente para o meu texto e que eu não estava lá na minha introdução só mostrando que eu sei que ela existe, que eu conheço alguma coisa sobre ela, mas sim que ela é efetivamente um alicerce para eu pensar o que eu penso. A Constituição Federal atua no sentido de assegurar ao brasileiro os propósitos nela contidos, assim como a vida em condições dignas. Só que existiu um filósofo, o Jean-Paul Sartre, que falava que a existência precede a essência. Então, aquilo que eu compreendo quanto dignidade pode ser diferente daquilo que você compreende quanto dignidade, porque a forma como nós existimos, a forma como a nossa essência se manifesta, pode ser diferente, porque a gente existe em contextos diferentes. O Brasil é um país marcadamente multicultural. É um país com uma pluralidade imensa dentro da sua própria população. Então, não necessariamente aquilo que eu julgo que é digno é exatamente o mesmo que você julga que é digno. Então, como que o Estado vem e se coloca acima dessa pluralidade da dignidade e coloca um limitante para a execução ou não da eutanásia? Para você que foi criado de uma determinada forma, em um determinado contexto, cometer a eutanásia pode chegar a ser, inclusive, criminoso do ponto de vista moral ou do ponto de vista religioso, mas para mim, eutanásia pode ser uma forma de as pessoas não sofrerem.
Se não existe, portanto, uma unicidade no conceito de dignidade, se não existe uma uniformidade nesse conceito de dignidade, porque o nosso país é plural, então o Estado não pode passar uma régua em cima disso. O Estado pode e deve simplesmente legalizar a eutanásia para que as pessoas possam escolher cometê-la ou não. Se a eutanásia fosse uma forma de eu decidir o que vai ser feito com a sua vida, aí o Estado não pode permitir essa múltipla interpretação, porque eu estou interferindo no seu direito à vida. Mas quando estamos falando de eutanásia, estamos falando do direito individual à vida. Então tem que seguir de acordo com o que eu considero digno. E eu, se fosse como Fabiano Antonini, um italiano que precisou sair da Itália para cometer a eutanásia, porque ele sofreu um acidente no qual ele perdeu a visão e a mobilidade, lá na Itália ele não podia cometer o suicídio medicamente assistido, para esse homem, para esse italiano, era digno cometer a eutanásia, porque ele estava cansado de viver em sofrimento. Mas o Estado italiano disse que ele não tinha essa possibilidade. O Estado italiano impediu que a eutanásia fosse cometida naquele território. Então, de certa forma, o Estado italiano estava confinando, estava mantendo o Fabiano Antonini refém de si mesmo numa vida na qual ele não gostaria de viver. Trazendo para o Brasil, se o Estado veta a legalização da eutanásia e impede que as pessoas escolham o que fazer das suas próprias vidas, o Estado está impedindo que as pessoas vivam em dignidade e está mantendo essas pessoas em uma condição de sofrimento. Vocês conseguiram perceber como que eu usei o repertório do existencialismo sartriano e como que eu usei esse caso do Fabiano Antonini, que é um trecho da coletânea, para explicar que o Estado deve se ausentar de criminalizar a eutanásia, porque quando ele criminaliza, ele está impedindo para algumas pessoas o exercício da dignidade? A gente vai explorar isso muito melhor no nosso próximo encontro e eu vou explicar para vocês como construir essas relações eficientes de uso de repertório, como construir essa ancoragem de um jeito robusto, de um jeito que não permita falhas na minha argumentação e como fazer essas escolhas vocabulárias, essas escolhas circunstanciais, a ponto não necessariamente, mais uma vez, de convencer o corretor, mas de demonstrar que eu sou irrefutável. Eu também vou explicar para vocês as diferenças do uso do repertório no texto Enem e nos textos da VUNESP, porque são duas roupagens, a gente tem que encarar isso de duas formas distintas. E eu vou explicar para vocês como refazer, como reforçar a tese ao final dos seus parágrafos de desenvolvimento, para ficar claro para o seu corretor que você entendeu o objetivo desses parágrafos de desenvolvimento, que é justamente esse movimento de reforço. Mas, novamente, isso vai ficar para o nosso próximo encontro. A partir de agora a gente tem esse compromisso marcado todas as quintas-feiras. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Espero que vocês confiem no meu trabalho. Eu sou professora de redação há 4 anos e eu gosto muito de fazer isso e algo me diz que eu sei fazer bem, porque eu cheguei a dar aula para alguns estudantes que hoje, inclusive, são meus calouros na faculdade. Tenho uma aluna da turma 56 da FAMEMA que era minha aluna no passado e agora ela é minha bichete na faculdade. Então, espero que vocês confiem no meu trabalho, confiem no que eu posso entregar aí para vocês e que mantenham-se interessados nas aulas e no conteúdo dos nossos próximos encontros.